Olá, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, né? Que é essa daqui. Ela tem uma validade por trimestre, ou seja, são 13 lições, e a gente está estudando a do terceiro trimestre de 2021. Mas o que interessa não é a data, nem nada disso. O que interessa é o estudo, é aquilo que a gente vai conversar, o que nós vamos dialogar, as histórias que nós vamos contar aqui, que são maravilhosas, e o que a gente vai aprender junto, tá bom? Para debater, para conversar, para dialogar, eu tenho esse time aqui especial de volta com a gente, né? Nós estamos na lição 12, é a penúltima desse trimestre, e ali em cima está a Darleide, logo depois a Priscila e a Fabiana, que está logo ali embaixo, né? Obrigado, meninas, viu, por aceitarem participar aqui conosco. Todos nós gostamos muito de vocês, estamos felizes. Eu quero convidar você para compartilhar o nosso link com alguém que você gosta. Se você está na live, né? Porque isso aqui está disponível também o tempo todo depois, para a hora que você quiser entrar. Mas você está na live, compartilha agora, diz, olha, entra agora, vai ser muito legal. Ou se não, depois, você primeiro espera ver se você gosta, depois você manda, ó, gostei demais, tá bom? Mas para começar a estudar, vamos fazer uma oração. Deus amado, obrigado, Senhor, por dar essa oportunidade para a gente, de estarmos aqui juntos, em espírito, para aprender a sua palavra. Nos ensina e nos dá força para colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Nós vamos estudar o profeta inquieto essa semana, né? E aí é a história de Jonas. Sabe que eu estava dando uma olhada aqui, né? Agora mesmo eu estava dando uma olhada antes da gente estudar, e aqui tem o seguinte, saiu há mais ou menos aqui 2 meses, né? Dia 11 de junho, homem é totalmente engolido por baleia jubarte durante mergulho. Vocês ficaram sabendo disso aqui? Sim, Sim. a gente contou para as crianças, para o Teodoro principalmente, que tinha um pouco de nojo da história de Jonas. As Que minhas filhas legal! gostam particularmente com as músicas do Minha Vida é uma Viagem, porque elas ficam girando pela sala achando que elas estão dentro da barriga da baleia. Agora, você sabe o que eu achei o máximo aqui? É porque os críticos sempre dizem assim, imagina, isso não é da natureza de baleia. A Bíblia não fala baleia no caso de Jonas, né? Mas olha aqui, está aqui, né, o especialista dizendo, isso é um caso raro, nunca vimos uma coisa dessa. Interessante. Nós que lemos a Bíblia já ouvimos falar disso, né? Então, Fabiana, você que disse que tem uma experiência muito grande com crianças dentro da Da barriga barriga da da baleia. baleia, começa para nós, vamos lá. Profeta Essa inquieto. história é curiosa e eu acho que é uma boa história para a gente testar, né, a fé das crianças. Eu acho que a primeira vez que eu contei para o Teodoro de maneira que ele entendia, a reação dele ao falar de Jonas foi: Eca, a baleia vomitou o Jonas, ele ficou todo sujo de vômito. E como é que ele foi pregar sujo? Ele tem que contornar um pouco a situação com as crianças, mas sim, a gente está falando de um profeta que foi convidado por Deus, não era a primeira vez, né? Foi convidado por Deus para ir lá repreender um povo. Não era qualquer povo. Durante a lição, a gente percebe que aquela região e aquele momento em que vivia era um dos piores momentos em termos de crueldade, de como se assassinavam os profetas, de como o povo não estava nem um pouco afim de ser repreendido, as maneiras cruéis de matarem, empalamento e tudo mais. Não era sem motivo Jonas querer dar uma fugidinha dessa missão. Ele pensou, cara, vou lá, vou obedecer. Mas quando eu chegar lá, esse povo não vai querer me ouvir. Eu tô lascado, vou me enfiar num pau e vão me matar, porque esse povo aqui não tá pra brincadeira. O que ele fez é o que muitos de nós fazemos. A gente foge da nossa missão por medo das consequências de sermos fiéis. E ele deu no pé. Ele fugiu dali para salvar a própria vida, porque a vida que ele contemplava era a vida terrena, era a vida naquele momento. Ele pensou, estão lá, pecando à vontade, vão acabar comigo. Deixa eu continuar sendo fiel vivo? Deixa eu ficar aqui quietinho, para que não tem outro povo para eu pregar, não? E ele fugiu de Deus da mesma maneira que nós fugimos, achando que é possível se esconder da sombra do Onipotente. Não é. Por que Jonas fez isso, mesmo conhecendo a Deus?
Você está perguntando? Eu estou perguntando porque eu estou seguindo a lógica da Darleide, que é abrir a lição e fazer uma pergunta. E daí deixar vocês aí se virando com a resposta. Entendi. Agora, Darleide. Pois é, tá vendo? Feitiço se virou. Virou. Aprendi. Veja bem, o que mais me chamou a atenção, me chacoalhou nessa história do profeta inquieto, do profeta fujão, foi o fato de que ele, quanto mais fugia de Deus, mais Deus o buscava, porque quando ele pensava que só os outros precisavam se converter, ele precisava mais ainda. E ele, enquanto pregador, ele, enquanto profeta, ele, enquanto missionário, me faz pensar em mim, enquanto serva, enquanto pregadora, missionária, enquanto envolvida com a causa do reino, pensando que estou pregando para outros, muitas vezes Deus está querendo me salvar primeiro. E eu tenho essa ideia, sabe? Eu costumo pregar muito, eu já amanheço o dia pregando nas minhas redes sociais, especialmente no meu canal no YouTube. Eu estou sempre muito envolvida com essa coisa de compartilhar, de entregar, porque eu acredito muito nessa missão de pregar o evangelho como algo factual, objetivo, dinâmico, mas eu sou chacoalhada muitas vezes para pensar o que eu estou pregando, eu estou vivendo, e isso me chamou muita atenção na experiência do rapazinho Jonas, mas para isso ele teve que passar um descanso de 3 dias, que não são exatamente 3 dias literais, né? Porque a forma do hebreu contar os dias não é necessariamente como a gente conta de 24 em 24 horas, mas as horas que ele ficou ali na barriga da baleia foi assim: menino, aquieta, presta atenção, eu tenho um negócio grande para fazer em você e por meio de você, aquieta. Eu acho que a gente podia chamar isso hoje em dia de desintoxicação das redes sociais, do barulho, não é? Um detox das redes sociais, do barulho, dos comentários, de tudo que dizem, de tudo que fazem, da televisão, enfim, da vida que é muito louca e às vezes não deixa a gente parar e pensar nessa roda do tempo de que a gente pode estar mais perdido do que os perdidos que a gente acha que está perdido. De que a gente pode estar mais confuso, mais, sabe, desencaminhado do que verdadeiramente os que a gente pensam que estão desencaminhados de fato. E isso me chamou muito a atenção. E eu queria dar destaque para esse evento da segunda-feira. E quando ele estava ali na barriga da baleia, ele se deu conta de que era Deus o soberano e ele faz uma oração desejando o templo de Deus, desejando a presença de Deus, desejando Deus. Muitas vezes Deus vai propiciar em que a gente caia depois de uma tormenta no mar, depois daquele barco ter ido de um lado para o outro, depois daquele homem estar fugindo, se escondendo, depois dele ter que se explicar para os marinheiros: não, deve ser eu então, me joguem daqui, porque realmente ele era o problema e precisou se aquietar ali para sentir a necessidade que ele tinha de Deus. Eu não entendi ainda por que ele se manteve rebelde, mesmo depois de tudo que ele viu acontecer, mesmo depois de ele ter orado, mesmo depois de ele ter tido aquele encontro ali com Deus, mas ele permaneceu rebelde, né? Ele permaneceu inquieto, pelo medo, e eu acho que ele nunca se tinha dado conta de que ele tinha muita raiva dos ninivitas. Também me chama a atenção. Eu acho que tem grupos ou pessoas dos quais a gente tem raiva, ainda que a gente não reconheça, e eu nem sei, talvez a gente nem queira que elas se convertam, que elas vão para o inferno, será? Não sei se eu sou melhor que Jonas. Uhum. Priscila, o que você acha aqui dessa parte aqui, fugindo, as duas, né? Fugindo e um descanso de 3 dias. Disso que foi comentado aqui até agora. Eu achei muito interessante, né? Porque Jonas realmente ele era um inquieto, parecia que nunca estava bom para ele, né? Então ele já era um pregador, já era um profeta, já tinha na sua experiência, não foi uma missão assim nova, já fazia isso, mas ele não imaginava que ia entrar numa aventura dessa, né? Eu imagino também que o peixe não ficou boiando, né? Nesse tempo todo, o peixe ficou ali nadando e Jonas se chacoalhando ali dentro. Imagina o mal-estar, o cheiro, tudo. Que experiência terrível. E ser vomitado, eca mesmo, que nojo, né? Que coisa horrorosa. Mas muito interessante, né? Essa história, realmente. Eu fico pensando, será que eu quero que todo mundo se salve? Acho que não. Olha que horror. Acho que aquele lá não quero. Posso escolher? Posso dar minha sugestão?
Gente, olha só que cara de pau do Jonas, né? Então ele vai lá pregar e realmente acontece uma coisa fantástica, ele não precisa de muitos argumentos. Isso foi sensacional, porque todas as histórias aí que a gente está falando e tal, parece que tudo dá tanto trabalho, a gente muitas vezes até com os filhos, a gente fala, né, para que eles escutem e tal, às vezes a gente repete a mesma coisa no setor de trabalho, para que todo mundo, né, entenda, que entre na mesma vibe, e de repente Jonas falou, foi um sermão curto e rapidinho, houve um decreto ali, né? O líder disse, gente, é todo mundo, tá? Os animais, é todo mundo aí, vão entrar num jejum, num momento de oração, ele tem razão, e Jonas ficou, acho que não era bem isso, eu estava gostando, sabe, daquela coisa de castigo, né? Então, acho que tem esse lado nosso, de novo, de punição, né, de castigo, de consequência, que é nosso, né? Quando a gente está assistindo, ouvindo uma história, assistindo um filme, quando a gente vê a vingança, a gente é isso aí, vibrando. E Jonas ficou nessa expectativa, só que a expectativa dele foi frustrada, né? Porque o Espírito Santo diz aqui que tocou o coração dos ninivitas e eles mudaram radicalmente. Eles se arrependeram, uma história muito bonita, né? Porque todo um povo e muita gente, uma congregação, né? Uma nação arrependida e reconhecendo de que eles estavam fazendo coisas erradas, né? E aí Jonas ficou de bico lá. Sabe que, assim, eu vejo o Jonas, ele é um profeta às avessas, né? Porque eu vejo hoje várias pessoas que, eu acho que isso existiu em todo o tempo, né? Mas várias pessoas que se autodeclaram, proclamam profeta, né? Porque tem muita gente que quer ser profeta. Em geral, os profetas, quando Deus chamava, diziam, Senhor, não, eu não passo de uma criança, Senhor, eu tenho lábios pesados e tal. Acontece que tem muita gente hoje que se autoproclama profeta, né? O Jonas, ele foi aquele que foi chamado mesmo, foi dado uma missão para ele e ele fugiu da missão, né? Ele não quis nem saber da missão. Ele foi no sentido oposto, ele se rebelou mesmo, Senhor, não quero, essa missão eu não quero, não vou fazer isso aqui. Sabe, eu não sei quem foi que falou aí no comecinho, se foi, já não sei mais, confundi tudo vocês aqui, mas diz assim, acho que eu sou igual, né? Porque a gente prefere mesmo, né, uma missão hoje. Aliás, nós estamos numa fase de uma missão bem fácil, né, que é legal você ficar em casa e fazendo live e pregando pela internet. Com 3 filhos em volta. Eu acho que a gente vai ficar mal acostumado, sabe? Aquele negócio de, não, vou ter que ir lá, não sei onde, pregar. Não, isso não. Vamos fazer uma live mesmo, né? Vamos pregar daqui de casa. E o Jonas, então, ele recebeu uma missão grande, né? Outros já tinham recebido. Você quer ver uma missão que eu acho hilária? Hilária, sim, né? É um negócio, quando, por exemplo, o Vale de Ossos Secos, que o Ezequias fala assim, Deus me levou em visão no meio de um vale. E eram ossos sequíssimos, né? Quer dizer, não era nem esqueleto, estava tudo misturado. Tanto que a gente vê depois uma série de 3 milagres, né? Primeiro, os ossos se unem, né? E tal, mas antes de chegar nisso aí Deus olha para o profeta olha e Deus diz assim, você acha que esses ossos podem reviver? E ele fala assim, o Senhor que sabe, né? E aí Deus diz assim, profetiza para esses ossos. Olha que missãozinha que Deus deu para o Ezequiel. Pregar para osso seco? É a mesma coisa que alguém me chamasse para pregar e diz assim, chega na cidade, leva para o cemitério, diz assim, pode pregar. Diz assim, peraí, mas cadê o povo? Diz, está aí, enterrado. O Jonas, ele foi pregar para um povo rebelde, o Ezequiel foi pregar para... Bom, as missões que Deus dá, elas não são fáceis. E a nossa missão hoje não é fácil. Se está muito fácil, é porque provavelmente essa missão não chegou no seu auge ainda. Ou talvez não seja de Deus, né? Talvez você também esteja se colocando uma missão. Mas aí ele vai, ele não decide assim... Eu vejo na história do Jonas, lá no peixe ele não diz assim, Senhor,
agora eu entendi por que o senhor ama aquele povo e tal, eu vou pregar para aquele povo se arrepender. Não, diz assim, eu decidi ir para a missão. O senhor quer que eu vá? Eu vou. Senhor, eu vou para a missão. Ele foi, eu vou sabendo que não vai dar certo. Aí ele vai e dá certo. O mais incrível é que ele não se alegra. Pode falar, pode falar. Eu fico pensando que o mais difícil ou o mais fácil não tem a ver com a missão em si. Porque quando Deus diz assim, fala para os ossos, quem vai fazer esses ossos responderem ao que o profeta está dizendo é o Espírito de Deus, não é o seu espírito, sua eloquência, seu repertório de palavras incríveis, seu conhecimento bíblico, teológico, não é isso, é Deus. Então, a missão, seja para falar para osso, seja para falar para vivo, seja para o que for, para em Nínive, onde for, a grande dificuldade não é a missão em si, mas se nós confiamos em quem nos manda ir. A nossa desconfiança é assim, Deus não está tão certo assim, não, sabe? Que loucura. Tanto é que Abraão é chamado pai da fé porque ele obedeceu mesmo quando foi lhe dada a missão de matar o seu filho, de sacrificar o seu filho. Então, e por isso ele é o pai da fé, ele é quem é. A nossa grande dificuldade não é o que a gente tem que fazer, é o quanto a gente tem que crer e confiar e ir e fazer, sem se importar com os métodos, com o jeito, porque eu vou e o Espírito Santo vai dar conta. Mas nós é que somos rebeldes. Jonas era rebelde, Jonas era duro, Jonas era um profeta que chega a ser um profeta incrédulo. Não sei como é que encaixa isso, mas ele era um incrédulo. Por aí a gente vê que o mérito de ser profeta não está na gente, né? Exato. É Deus quem escolhe. E Ele nos escolhe a todos, apesar de nós sermos improváveis, né? Aí, Priscila, você estava falando que a missão foi cumprida, mas foi às avessas, né? Porque quando deu certo, aí ele Senhor, tá vendo? Olha o absurdo, né? O senhor me disse para pregar e eu preguei, disse que ia ser destruído e agora não vai acontecer. Vou passar por mentiroso. Então é como se falasse, olha, senhor, o combinado aqui o senhor não está cumprindo. Eu fiz a minha parte, agora o senhor faz a sua, não deu ruim, né? Então, o combinado aqui não é isso. Isso mostra que ele estava, na lição de quarta-feira, a gente vê que ele estava muito mais preocupado com a sua reputação de mensageiro da catástrofe, em virar espectador da destruição do povo e daí poder dizer, viu? Ele estava muito mais zeloso dessa sua posição do que imbuído do amor com o qual Deus o mandou falar aquele povo para que se convertesse. Era uma profecia condicional, ou seja, fale para que eles se arrependam. Fale para dar a chance para esse povo fazer o que é certo e voltar para os caminhos. Fale para que eles não continuem nesse progresso. Mas ele foi lá avisar num tom de se arrependam. Eu sei que vocês não vão se arrepender, mas se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, e eu sei que vocês são ruins, vocês vão tudo se lascar, que Deus vai destruir vocês. E ao ouvir toda a mensagem, eles pensam, gente, é verdade. Não, a gente vai falar mais. Então, porque Deus é assim assado, fala mais. Porque Deus, nossa, tem toda a razão, como é que eu faço para servir esse Deus? Não, pera, não era a hora que vocês brigavam comigo, que vocês vão ser tudo destruído. Não, peraí, acabou o negócio aqui. Então, ele tem a missão dele exitosa e uma completa raiva com Deus agora. Mas como que o senhor me faz passar uma vergonha tamanho desse? Como é que você me bota numa situação? Eu imagino Jonas ali, feito uma criança mimada, feito Teodoro quando volta para ele e fala assim, beleza, te obedeci. Agora tô ali passando vergonha. Ó, o povo tudo fazendo bullying. Ó, o profeta que não cumpre as palavras do profeta. Que posição? Eu vou profetizar onde agora? Ele está numa situação que parece um garotinho mimado, porque ele estava mais preocupado com a própria reputação do que com o amor de Deus e a mensagem do amor de Deus que ia converter aquelas pessoas. Seria hilário, não fosse trágico. Mas eu acho que ele não estava tão preocupado com a reputação, Fábio. Por que você acha? Sabe por quê? Porque, assim, se a mensagem era se vocês se arrependerem, Deus perdoará. Se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão um castigo divino. Ou seja, se ele apresentou uma mensagem condicional,
Então, a condicionalidade, ele poderia dizer, olha, o castigo não veio, o apocalipse não aconteceu, porque vocês se converteram. Tá tudo certo, acho que ele eu não acertei. acreditava na conversão dele, sabia? Mas eu acho que ele tinha raiva dos ninivitas. Eu acredito que ele realmente tinha raiva deles. Esse era o motivo. Eu não queria que eles se salvassem. Eu não queria que eles aceitassem. Para que você mandou eu pregar essa mensagem? Eu não queria, eu não quero esse povo no céu. Até a lição faz algum comentário em algum momento assim. Ele não queria um ninivita no céu. Ele não queria um vizinho. E aí eu acho que é mais... Eu penso mais nessa direção, assim, que tem a ver, obviamente, com o que você está colocando. Obviamente, a gente concorda nisso também, porque tem a vaidade, tem, enfim, o profeta em si não é o perfeito, mas eu acho que prevalece ali uma raiva, sabe? Eu não queria que esse povo se salvasse. Mas você sabe que eu acho que faz toda a razão isso que você está falando, porque eu mesmo, não fosse o fator a graça de Cristo, também não queria as pessoas no céu, não. Não é? Eu mesmo, se eu fosse parar para pensar, mas fulano vai estar? Não tem uma outra ala para eu habitar? Talvez? Um caminho ali, uma cerquinha, uma cerca viva que não puder. Mas eu vou ter que cruzar com essa pessoa aí no céu e. Alô, shalom? Shalom. Shalom. Só eu confessando meus pecados, vocês aí, tudo santo querendo todo mundo no céu e eu confessando aqui que eu não queria todo mundo no céu mesmo, não. Sabe que isso é tão amplo, né? Eu e meus exemplos de mãe, porque meu mundo é esse, né, gente? Meu mundo são 3 crianças. Teodoro aprendeu que Jesus ama todas as pessoas. Papai ensinou para ele isso em algum momento. Todas as pessoas, até as pessoas más, até as pessoas más. Papai do céu ama todas as pessoas. Outro momento da vida, Teodoro aprendeu que Satanás é mau, que Satanás é o inimigo de Deus, que Satanás faz coisas ruins, que Satanás não é uma boa pessoa. Outro momento da vida de Teodoro. Teodoro aprendeu que a gente tem que orar por todas as pessoas, que a gente tem que pedir para que as pessoas más fiquem boas, que a gente tem que agradecer por toda a criação de Deus. Teodoro, terça-feira passada. Senhor Jesus, não, segunda-feira. Papai do céu, ele faz a oração que eu tenho que repetir, né? Porque é ele que me ensina a orar. Olha a petulância desse moleque. Papai do céu, muito obrigado por ter nos criado. Obrigado por ter nos criado. Obrigada pelo Satanás. Oi, filho. Pelo Satanás. Não, filho, a gente não agradece Satanás, não. Ué, mas o Papai do céu não ama todas as pessoas? Ama. Satanás é mau? É mau, filho. Mas ele não ama até as pessoas más? Não, filho, então. Peraí. Amor. Amei essa história, amei. E Teodoro me botou numa sinuca que eu precisava explicar para ele que algumas pessoas não são amáveis. Mas ele acha que ele tem que amar, assim como o Papai do céu, todas as pessoas. E eu acho que Jonas está nessa categoria de gente que a Darlete falou. Eu concordo com você. Pensando bem, eu concordo com você. Eu acho que eu também não queria algumas pessoas lá, não. Olha, acho que era uma questão de amor, né? Era uma questão de exercício de amar. Era um exercício de amar. Então, uma coisa era a missão. A gente pode até fazer muitas missões, defender muitas bandeiras, mas não estar realmente envolvido no amor. Então, ele fez, depois quis a vontade dele, negociou, tem toda essa trajetória, mas o fato de não querer o outro é porque realmente eu não quero o diferente, né? Eu não quero aquele que contrapõe as minhas ideias, eu não quero amar, eu não estou disposto, não estou afim. Então, ali teve uma ausência de amor genuíno dele, né? Uhum. Ele fez o serviço estava completo, agora faltou a inteireza, né? Faltou olhar o outro como ele mesmo. E nesse momento, Deus estava extremamente ocupado em salvar, além de Nínive, salvar o próprio Jonas. E aí entra Deus na história para dizer assim, é assim que se ama, mas assim como eu quero salvar os perdidos lá de fora, tem perdido dentro da casa de Israel. Assim como tem ninivita que de fato a gente precisa pregar, a gente precisa dizer para eles a mensagem final, o juízo de Deus, as mensagens angélicas, toda a missão que a gente tem de pregar e dizer, olha, eu preciso dizer isso para vocês, para o sangue de vocês não rolar sobre a minha cabeça. Eu preciso que vocês conheçam a mensagem tanto do Apocalipse, pela graça de Deus, a salvação, o amor de Deus, mas nós também, na casa de Israel, Deus tem interesse de nos salvar, sabe? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, a gente fica pregando no aquário, a gente fica pregando só para os de casa, a gente tem que sair e pregar. Ei, mas tem gente perdida dentro de casa também. Tem pastor perdido, tem profeta perdido, tem irmão perdido, tem um monte de perdido aqui dentro da casa de Israel e Deus tem interesse de nos salvar, para que salvos nós saiamos para salvar outros também. Porque até perdidos como Jonas, ele nos usa, imagina salvos. Vou te interromper só para dizer um negócio que eu
concordo assim, ipsis litteris com isso, sabe? Nunca gostei desse negócio assim, olha, você que é da igreja, sai para dar para o lugar por de fora. Bom, eu acho que todos nós temos que estar dispostos a receber as pessoas em casa e dar o nosso lugar, lógico, né? Mas se eu estou organizando um programa, então faz 2, 3, 4, 5 sessões, mas todo mundo é bem-vindo, né? Os de casa também. Sim, nós temos que pregar também para os de dentro, né? Porque às vezes vem um pensamento assim, olha, nós estamos buscando os de fora, né? Então, os que são daqui não são a prioridade são os de fora. Mas na hora que os de fora vêm para cá, eles se tornam de dentro. E aí nós vamos fazer o que com esses de dentro, né? Então, nós precisamos continuar alimentando para que eles também se multipliquem, lógico, né? Mas pode continuar, Darlede, aí no seu pensamento. Não, mas essa ideia que, de fato, assim, eu acho que eu não tinha parado de verdade, assim, para entender o quanto Deus estava preocupado, atencioso, cuidadoso com Jonatas e não somente com os ninivitas. Eu acho que eu já pontuei o que eu tinha em mente para pontuar, especialmente porque eu vejo ali, por exemplo, quando Jonas decide fugir, gente, a referência que a gente tem de que o lugar para onde ele iria, que talvez seja Tarsis, de lugar de onde ele estava, era quase que o dobro da quilometragem que ele gastaria para chegar em Nínive. Enquanto ele estava fugindo para tão longe, Deus estava seguindo Jonas para salvá-lo. Onde ele fosse, Deus queria salvá-lo. Isso me faz pensar que talvez tenha aqui alguma mãe, um pai, alguém que tem algum filho que imagina que está longe, que está fugindo de Deus, que não aceitou a Jesus, que é duro, que é teimoso, que já foi da igreja e hoje não é mais. Enfim, essas questões que passam pelo coração de tantas famílias, sofrendo pelos que não alcançaram ainda ou não se permitiram ser alcançados pela graça de Cristo. Tenham em mente uma coisa, Deus não desiste. Do jeito que ele não desistiu de Jonas, do jeito que ele não desistiu de Nínive, o Senhor sempre vai insistir até a última hora. Até mesmo Jesus, na última hora na cruz, ele ainda estava intercedendo para que houvesse salvos no meio daqueles perdidos. Não deixem de confiar na misericórdia de Deus para salvar a ninguém. É interessante, né, o olhar do profeta, né? Eu estava pensando em Sodoma e Gomorra, comparando com Nínive, né? Como que Abraão, ele pechichou com Deus porque ele acreditou que o pessoal de Sodoma e Gomorra, um grupo podia se arrepender. Então ele foi pichinchando, Senhor, mas e se tiver 50? Como ele sabia que a coisa era feia, ele foi baixando, e não tinha 10, né? Mas ele acreditava naquilo, né? Já o Jonas não acreditava nada, e o povo, ou seja, nós não sabemos qual vai ser o resultado, né? Pode ser que a gente pregue e as pessoas não se arrependam, e pode ser que de maneira inusitada, quando a gente acha que alguém não vai se arrepender e não vai dar atenção, essa pessoa vai dar atenção. Eu queria compartilhar uma coisa, né, porque eu acho que nós vivemos na época de profetas modernos. Aliás, eu acredito que Deus chama todos nós para sermos profetas hoje e nos levantar, né? Não no sentido de ficar prevendo coisas, porque a profecia foi revelada na palavra, mas no sentido de admoestação, de ensino, né? Mas eu tive um momento na minha vida assim, onde Deus falou muito forte comigo, eu senti um chamado extra, né? Eu já tinha alguns anos de ministério e eu comecei a me aproximar tanto de Deus, me colocar tanto à disposição dele, que ele falava comigo pela palavra, né? Pela Bíblia, me ensinava um monte de coisa, e eu me senti muito privilegiado com aquilo, né? A Bíblia era uma coisa tão linda para mim, buscava Deus nas madrugadas, eu estava apaixonado, eu estava vivendo o primeiro amor. Mas, logo na primeira semana que eu estava nessa de buscar Deus na madrugada, eu comecei, eu tinha um sentimento tão gostoso da presença de Deus. E eu fui para a igreja no sábado. Eu não sábado que eu estava livre, não ia pregar em nenhum lugar, fui. E quando eu cheguei na igreja, que entrou assim a plataforma, a igreja tinha plataforma, as pessoas entraram lá, e eu olhei assim e pensei, puxa vida, eu vi quem ia pregar, né? Eu disse assim, puxa vida, Deus falando comigo através da palavra, da comunhão, eu tão pertinho de Deus todo dia lá em casa, e eu larguei aquilo para vir na igreja para ouvir esse cara aí falar. Conheço esse camarada aí. E, puxa vida, e eu pensei isso na hora.
Bom, 10 minutos se passaram, chegou a hora dele pregar e ele diz assim, o sermão de hoje, o título é O Fermento dos Fariseus. E olha, através daquele sermão, Deus bateu em mim de fora a fora, de fora a fora. E ele claramente me colocou no meu lugar, dizendo assim, você está pensando o quê? Se você está pensando que você pertence a uma tropa de elite especial e que você tem alguma coisa melhor do que alguém, saiba que eu não falo com você só pela palavra, eu falo pelo ouvir também, entende? E você depende de outras pessoas, você tem que estar aberto. Se você se sentir parte de um grupo especial, já quer dizer que você não faz parte de grupo especial nenhum, sabe? Tendência para separatista. E eu vejo muito nessa polarização hoje, né? Um grupo lá, tem muita gente que só defende a questão do social e tal, e da graça. A gente procura colocar aqui, nessa lição, o equilíbrio de tudo, nos estudos que a gente faz com as pessoas que a gente convida, o equilíbrio de tudo isso, né? Mas pessoas que dão vista só para a questão social ou para uma graça barata e tal, e que ficam olhando para os outros e chamando de extremistas. E o contrário também, gente que aí está preocupado com reforma de saúde, com um monte de coisa, que as pessoas já logo ligam com o negócio do... A pessoa não pode falar disso aqui, que já pensa que ela é perfeccionista, né? Todo mundo que fala nisso é perfeccionista. Mas eu vejo um lado virado contra o outro, né? E vejo os dois lados virados muitas vezes contra líderes e pessoas que fazem do seu ministério falar mal de outras e chamam a isso de exortação, né? De anunciar e denunciar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, sabe? Porque Deus visa nos transformar o tempo todo à medida que Ele chama. Ele quer nos transformar o tempo todo. E Jesus foi o nosso exemplo, que se esvaziou, e foi ali que Ele se tornou grande e nos ensinou a sermos grandes, né? Quando a gente aprender a ser servo e estar na mão de Deus e deixar Deus guiar as coisas, aí Deus pode começar a trabalhar alguma coisa em nós, né? E tem aqueles que também que são preconceituosos, né? Eu fico pensando em que categoria, porque assim como eu fui pego no contrapé na igreja, Deus me pega o tempo todo, né? Naquele sermão, Ele me repreendeu assim, mas Deus o tempo todo Ele está me repreendendo, eu estou errando, né? Como você disse aí, Fabi, né? Será que eu desejo que todo mundo vá para o céu, né? Será que eu desejo mesmo orar como Daniel, né? Que Daniel diz, Senhor, nós pecamos, né? Mas a gente prega para a igreja assim, exortando como se eles estivessem errados e a gente não, né? Oh, meu Deus, tem piedade de nós, né? De cada um de nós. Porque nós precisamos muito da piedade de Deus, porque nós temos que ser transformados, né? Gente, vocês gostariam de fazer assim, cada uma resenha final aí para como é que vocês aí definem ou com o que vocês saem do nosso estudo hoje? Eu quero dizer que Deus vai usar provações para nos fazer parar e pensar e descansar um pouco da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa militância religiosa. Eu tenho me dado conta muito de que a nossa postura, mesmo em defesa do Evangelho, às vezes ela é em defesa do Evangelho com base no egoísmo e não no amor, esse tal de amor que faltou ali no Jonas, falta no Jonas e pode faltar tranquilamente em todos nós, quando nós seguimos esse prumo aí que o pastor Fernando acabou de compartilhar, né, de que eu estou num grupo de elite especial e os demais estão fora do aprisco, enfim, são os perdidos. Então eu dou destaque para a misericórdia de Deus em nos dar tempo de refletir, sabe, de descansar, e mesmo que para isso Ele use o bucho de uma baleia, para me fazer parar depois de uma tormenta no mar, depois de uma grande tempestade, para ver se eu paro e penso, puxa vida, eu preciso do santuário do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor. Então, se tem alguém passando por dificuldades, para perguntar qual é a função dessa dificuldade. Se tem alguém passando aí por uma provação, mesmo você diz assim, mas eu sou um pregador, eu sou um servo de Deus, eu amo a Deus, eu oro, jejuo, eu leio a Bíblia, eu sou tão fiel, mas olha as coisas que me acontecem. Talvez Jonas dissesse a mesma coisa.
eu sou bom, eu sou profeta, eu fui escolhido, eu tenho aqui uma missão, eu vou. Não, só não queria ir para Nínive, mas o resto eu faço. Será que pode estar acontecendo a mesma coisa com você? Pense nisso. Deus não nos chama apenas para o sucesso. Ele nos chama à fidelidade. Essa frase também me chamou muita atenção porque é uma verdade. Não meça o sucesso como alguma prova de que Deus está sendo somente generoso com você. No sucesso tem que se aprender, mas também nas provações. Deus quer nos falar muita coisa. Maravilha. Priscila? Tem um texto aqui que diz, né, na lição, que apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele, por meio de uma série de provas e estranhas providências, né? Deus ele age no estranho. A confiança do profeta em Deus, em seu infinito poder para salvar, deveria ser revivida. Então, eu queria que a gente se colocasse tanto no lugar de Nínive, né, também como no lugar de Jonas, que a gente tem um pouco de tudo isso. Do afastamento de Deus, do distanciamento, da ignorância e também da fuga. Muitas vezes a gente foge também, porque a gente não quer encarar a verdade. Então, que Deus nos ajude sempre, né? E que a gente possa também, através dessa experiência, né, nessa identificação, que a gente possa reconhecer aonde estamos e para onde nós vamos, e que a missão é de Deus, né? E tirar toda a titularidade, né? Ele era profeta, era rei, é pastor, é cantora, é missionária, professor, o que for, né? Os títulos todos são importantes para a gente se apresentar, mas na hora mesmo eles não seguram a onda, né? O que segura mesmo é a entrega que a gente tem que ter aos pés de Cristo. Amém. Eu endosso o que vocês dizem com certeza, e quando eu fico pensando no descanso de Jonas, no descanso que ele precisou ter, eu fico pensando que às vezes eu preciso de um descanso da vida adulta, de toda a necessidade de pompa e circunstâncias dos adultos, e ser mais como meu filho. Não preciso orar por Satanás, não, mas orar por pessoas más e agradecer por todos Deus. Às vezes eu olho a maneira como ele encara Deus, e outro dia ele estava brincando que ele era o papai do céu. Meu filho anda bem crente ultimamente. Ele estava brincando que ele era o papai do céu e eu tinha que ser ele pedindo coisas para o papai do céu. Então ele subia na cômoda no quarto dele, ele tá no céu, né, alto, e daí ele ficava me ouvindo fazendo assim. Aí eu pedia alguma coisa e ele dizia, amanhã. Hoje não, amanhã. E ele se punha numa posição de completa intimidade com Deus, assim, como se ele de fato entendesse a cabeça de Deus, porque na infantilidade dele é isso. A gente ora por todas as pessoas, até pelas pessoas más, a gente cuida de todas as pessoas, como Deus faz, e a gente complica demais quando a gente cresce, né? Segregando e seguindo um Deus que às vezes nem é o Deus da Bíblia, né? É o Deus que a gente cria pra gente. Eu não sei qual que é. Eu sempre fico pensando qual é a minha dificuldade, né? Em que missão. Eu acho que Deus manda a gente realmente para os lugares onde a gente tem mais dificuldade, que é para nos ensinar, né? Mas eu acho que para muitos hoje, por exemplo, a parábola do bom samaritano teria que ser traduzida como talvez a parábola do transexual, né? Quer dizer, o adventista passou, o pastor passou, o vegetariano passou de largo, o outro da obra social passou de largo também, né? Mas o transexual veio e ajudou, né? Porque a gente está muito preocupado com essa coisa entrando na igreja, muito preocupado. Eu vejo que existe uma preocupação muito grande, mas eu não vejo ninguém sentando no chão, se envolvendo, como Jesus fez, que andava, né, que se misturava, que entendia para amar e resgatar, porque Jesus se envolvia para amar e resgatar e para transformar, né? Então, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, né? A gente precisa, talvez, ter uma releitura da parábola do bom samaritano. E pode ser que para você não seja isso aí, seja alguma outra coisa. O fato é, a gente tem que estar sempre se perguntando, bom, eu sou um profeta que Deus está me levantando hoje. Em que missão Ele quer me colocar,
né? Provavelmente a maior e a primeira sua seja a sua família, né? E depois dessa, qual é a próxima? Bom, foi bom estar com você hoje aqui, com vocês também, viu? Brigadão. Hoje nós vamos nos despedir. Eu vou pedir para Darleide orar conosco. Ok. Pai amado, nós pedimos que o Senhor se compadeça de nós na mesma medida que teve compaixão de Jonas. Somos aquele homem muitas vezes rebelde, tomamos direção do nosso coração rebelde, inquieto, desejando as coisas como nós entendemos, duros de coração, mas o Senhor é persistente em nos amar, em nos corrigir, nos chamar de volta, nos salvar, e por isso nós bendizemos o teu nome. Bendizemos a ti também por nos ter chamado para uma missão, para pregar a outros, quando nós mesmos ainda nem estamos perfeitos. O Senhor, Deus de misericórdia, que usa tudo e a todos segundo o teu querer, nós nos colocamos debaixo da tua graça para te servirmos. Salva-nos, meu Deus, de nós mesmos, salva-nos do pecado, salva-nos para salvar outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom ter a sua companhia. A gente se encontra no próximo estudo. Lembra, sempre compartilhando o link para que mais pessoas possam participar conosco desses momentos tão gostosos, tá? Deus abençoe, tudo de bom. Vocês também. Brigadão, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. E aí? Estamos na 12ª lição. Semana que vem terminamos esse trimestre, hein? Que lição extraordinária. Hoje aprendemos um pouquinho a respeito do profeta Jonas, da maneira como ele fugiu, como é que Deus resgatou. Ficou ali 3 dias na barriga daquele grande peixe. Mas é isso aí, amigos. Você aprendeu muito esse trimestre, não é? Eu também aprendi bastante. Cresci espiritualmente. Quero fazer aqui com você uma visão geral do que nós apresentamos para você esse trimestre. Falamos dos benefícios de estudar a lição da Escola Sabatina. Quais são os benefícios? Comunhão com Deus, oração intercessória, relacionamento social com nossos irmãos, fazer novos amigos, levar outros a conhecer a fé, a Jesus e a participação mundial, da missão mundial da igreja. Falei para você por que é importante estudar a lição da Escola Sabatina, vai fortalecer suas convicções, você vai criar bons hábitos, vai te impulsionar a compartilhar o que você aprendeu, une a sua família. Te apresentei aqui algumas razões para estudar a lição da Escola Sabatina, falei das 7 razões nesse trimestre. Conhecer e entender a Bíblia, manter comunhão com Deus, ter mais convicções da Palavra de Deus, estar preparado para interagir ali na classe com os seus colegas. Isso vai te ajudar a evitar a apostasia, a manter a unidade da igreja mundial e convidar, não é, a proteção dos anjos e ajudar nas decisões diárias. Também te apresentei aqui, não é, esse material que nós temos aqui há centenas, aos milhares, que é um guia de estudo chamado Através de Nós, que é o slogan da Associação Paulistana durante este ano e quem sabe para os próximos anos. Através de nós e através de você, através de mim, que nós vamos fazer grandes obras para Deus, né? Ele quer usar você e quer me usar também. São 15 lições para ensinarmos outras pessoas a respeito de Jesus. Te apresentei também, não é, essas 52 dicas para o professor da Escola Sabatina, material riquíssimo, que você pode usar para se qualificar melhor para ser um professor da Escola Sabatina. Quantas lições aprendemos aqui, não é? Quantos conceitos, quantas dicas, quantas orientações, não é, que você e eu aprendemos durante esse trimestre, tá bom? Se você quiser qualquer um desses materiais, as dicas, esse material aqui, as razões para estudar a lição da Escola Sabatina, esse marca-página daqui, todo esse material nós temos disponível aqui na Associação Paulistana. Se você quer fazer contato conosco, faça. É o 011, o 3545-0900, Associação Paulistana, ou você pode vir aqui falar com a minha secretária, o nome dela é Amanda, ou comigo mesmo, pastor César Reis. Nós vamos ter o maior prazer de atender você, de disponibilizar esse material todo para você, tá bom? Mas não deixe de ser um professor e uma professora melhor, se capacitando melhor,
tendo interesse pelas pessoas. Deus tem muito interesse por você, meu amigo e minha amiga. Ele tem muito interesse. E nós devemos exercer esse mesmo interesse pelas pessoas. Outro dia eu li uma frase que dizia o seguinte, né? A ovelha bem tratada produz uma boa lã. Vamos tratar bem as pessoas. Vamos tratar bem as ovelhas. Você professor, você professora, você diretor, você diretora, vocês são pastores e pastoras deste grupo. Vocês cuidam dessas pessoas. Você tem ali o teu pequeno rebanho. Cuide desse rebanho. Ame esse rebanho. Envolva esse rebanho. Prepare-se melhor para tratar bem este rebanho. Tudo bem? Poxa vida. Terminamos mais uma semana, hein? Semana que vem é o 13º estudo. Nós vamos estar juntos novamente. Esperamos você aqui conosco para poder ter o último estudo deste trimestre. Mas já vai se preparando aí, já procura a nova lição, compra na loja aí, baixa no aplicativo. Você professor e você professora, cria uma maneira de você divulgar aí para os seus alunos, mas que ninguém fique sem a lição para o próximo trimestre, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e foi muito bom ter estado com você durante todo esse trimestre.